Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar sequência aqui ainda na nossa aula 6, que eu estou chamando de aula 6 extra, onde a gente vai dar uma breve introdução a vocês sobre reações poliméricas, que são um dos principais tipos de reação múltipla que a gente tem aí na indústria química. Primeiro, vamos começar pela definição do que é um polímero. Um polímero são compostos químicos de elevada massa molecular que são obtidos através do que a gente conhece como reações de polimerização. O nome polímero ele deriva do grego poli, que é muitas, e mero, que é partes, ou seja, algo composto de muitas partes. Como exemplos, a gente tem o que a gente conhece como poliestireno, que é um dos polímeros de maior aplicação aí na indústria atual. A gente tem o polietileno, que é também outro muito utilizado, e por aí vai. São um dos principais exemplos de polímeros aí na indústria química atual. Quando a gente fala de reação polimérica, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é que, basicamente, todo polímero é composto por o que a gente chama de monômero. O monômero é a unidade que se repete dentro da estrutura conformacional do polímero. Ele é chamado de mero. Seria, no caso aqui do nosso polietileno, essa estrutura aqui marcada em cinza, grifada aqui, tá? A estrutura que se repete. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz essas reações de junção aí desses meros, mas, a priori, é isso que constitui uma estrutura polimérica. As propriedades desse material polimérico, elas são afetadas por uma característica química da matéria que compõe esse polímero, que são o seu peso molecular, e por uma função que a gente chama de distribuição de peso molecular. Daqui a pouco a gente discute um pouco mais sobre ela. As reações poliméricas, a primeira característica importante que ela tem é que a gente não pode considerar que a densidade é constante ao longo do tempo de reação. Por quê? Porque a gente vai aumentando o peso molecular das moléculas que estão envolvidas ali reagindo. Esse aumento de peso molecular, obviamente, acarreta em um aumento da densidade total do sistema. A densidade vai aumentar com o tempo de reação. Então, se a gente imaginar que a gente está tratando esse polímero de um reator tubular, o que a gente vem assumindo como verdade, que seria esse perfil plano de velocidade aqui representado, né? A gente não pode considerar esse perfil plano de velocidade para um sistema polimérico, tá? Que seria um sistema normal. O sistema polimérico a gente teria algo mais ou menos assim, um perfil côncavo de velocidade, com velocidade inferior aqui nas regiões próximas às paredes do tubo. Então, isso aqui, esse comportamento é decorrente da alta viscosidade das soluções poliméricas, né? E eles levariam a esses elementos de fluido terem velocidades inferiores às velocidades dos elementos de fluido que estão na região central ali do seu escoamento, mais longe na parede do nosso tubo. Para uma reação polimérica acontecer, a gente precisa, basicamente, que o monômero encontre outra partícula de monômero. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz isso acontecer, né? Como é que a gente gera essa instabilidade para que eles queiram reagir um com o outro. Mas o principal é que esse monômero reage com outro monômero para dar origem ao que a gente chama de P2, que é o polímero com duas unidades monoméricas. Depois desse polímero com duas unidades monoméricas, reage com outro monômero para dar origem ao P3 e assim sucessivamente, até que um polímero PI reage com unidade monomérica para formar o polímero PI mais um. Quando as moléculas de polímero interagem entre si, um PI interage com um PJ, a gente forma o que a gente chama de PIJ, que é um polímero finalizado, um polímero final aí de reação. Essa etapa aqui de crescimento de cadeia, onde as unidades monoméricas se encontram para dar origem a polímeros cada vez maiores, é o que a gente chama de fase de propagação, e essa fase aqui, onde as unidades poliméricas se encontram para dar origem a um polímero de peso molecular mais elevado, é o que a gente chama de fase de terminação. Essa distribuição aí dos nossos tempos de residência, né, essa função diferente do escoamento aí dos tubos, indicaria o que na prática? O que é que a gente ia ter? Que o material que está próximo à parede, ele ia ser polimerizado em um nível excessivo. Por quê? Porque ele ia ter um tempo de residência no reator superior ao tempo de residência das partículas que estão no meio do reator. Isso poderia ocasionar, na prática, uma precipitação desse polímero ou formação de material sólido sob a parede do reator, podendo vir até mesmo entupir esse tubo do reator por completo, tá? Por serem esses reatores tubulares impróprios para esse tipo de sistema, por ter um sistema de agitação mais ineficiente, as reações poliméricas normalmente envolvem reatores batelar CSTR ou bateria de CSTR em sua concepção. Como eu tinha adiantado um pouco para vocês no slide anterior, um polímero ele é sempre caracterizado pelo que a gente chama de distribuição de peso molecular.
Essa distribuição de peso molecular é representada por esse gráfico aqui na figura abaixo. Nele a gente consegue ver que a gente tem uma função aqui do número de moléculas com uma função do peso molecular, e a gente vê que a gente tem o que a gente chama de peso molecular médio, que é um peso que representa, em média, aquela galeria de polímeros, aquela quantidade enorme de polímeros que eu obtive. A gente tem uma distribuição média, mas a gente tem uma distribuição muito desigual de pesos moleculares. Eu tenho polímeros que têm esse peso molecular, esse peso molecular, esse peso molecular, mas na média eu tenho esse peso molecular médio aqui para a minha unidade polimérica. E é esse peso molecular médio que caracteriza aí as aplicabilidades futuras desse polímero. Essa reação, quando a gente fala de reação polimérica, ela é vista como uma reação em série, sob o ponto de vista do crescimento aí da cadeia do polímero, e ela é uma reação em paralelo, sob o ponto de vista das moléculas de monômero sendo consumidas. Então, é um sistema série paralelo aí mais complexo, mais elaborado, mas não deixa de ser um sistema série paralelo. Aqui a gente tem um sistema de síntese de polipropileno, só para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Esse aqui é o conhecido processo Hexal, ele é produzido em um reator CSTR, está aqui o nosso reator, apresentado aqui por essa figurazinha. Nele, a gente tem a adição de propeno e catalisador, a reação é conduzida. Esse reator trabalha aí com monômero em estado líquido, tá? Ou seja, a pressão de operação tem que ser superior à pressão de vapor do nosso monômero. Isso aqui seria mais ou menos algo em torno de 30 bar, estando no reator a 70 graus Celsius. Após a reação, esse polímero é conduzido aqui para um ciclone separador, de onde a gente obtém o nosso polipropileno e consegue separar aquilo que não reagiu do nosso propeno, tá? Esse propeno é comprimido aqui nesse compressor, vai para um condensador, se torna líquido e a gente recicla aqui o propeno para o nosso reator. Um processo bem normal aí de síntese de polipropileno. O polipropileno é usado para fazer essas cadeiras plásticas aí que a gente vê muito em todo tipo de ambiente atualmente. As nossas reações de polimerização, elas são reações em que as moléculas menores, ou seja, os nossos monômeros, vão se combinar quimicamente por valências principais para dar origem à formação a moléculas mais longas. E essas moléculas longas, elas podem ser mais ou menos ramificadas de acordo com a tendência que eu quero impor a essas ramificações. Isso pode ser ocorrer, né, por meio de reações em cadeia, seja por meio de reações de poliadição ou policondensação. A reação de polimerização por si, ela pode ser reversível ou não, e pode ser espontânea ou provocada. Quando ela é provocada, ela pode ser provocada tanto por ação de calor como por ação de reagentes. Essa etapa aqui de provocar a incidência da nossa reação é o que a gente chama de etapa de iniciação. Nela, a gente colocaria uma molécula de iniciador para reagir e gerar uma estabilidade na unidade monomérica, dando origem aqui ao que a gente chama de complexo iniciador monômero. E esse cara aqui daria sequência à nossa reação. Então, basicamente, o que a gente teria era uma etapa de iniciação para gerar esse complexo iniciador monômero, uma etapa de propagação, onde as unidades monoméricas encontrariam com esse iniciador monômero para dar origem aqui ao meu sistema polimérico, né, para dar origem aqui ao que eu vou chamar de P2. Isso aqui ia reagir conduzindo aqui a minha cadeia de formação de polímeros até o momento em que eu tivesse aqui o polímero P2 reagindo com o polímero PI aqui para gerar o polímero final, né, para gerar o que eu chamo aqui de polímero final, vou chamar aqui de PF, que seria então o que a gente tem como etapa de terminação. Então a gente teria aqui uma etapa de iniciação para começar a minha reação, uma etapa de propagação, onde o polímero cresce e desenvolve sua cadeia, e uma etapa de terminação, onde se termina, onde se finaliza a minha reação por si, a reação de polimerização em si. A etapa de terminação, ela pode ocorrer basicamente de duas formas. Ela é sempre induzida aqui pelo contato entre esses radicais estáveis, tá? E eles vão achar uma forma de se emparelhar, sem que se gerem novos radicais. Só pode acontecer por dois caminhos. Ou por combinação, ou por desproporcionamento. Quando a gente fala em combinação, basicamente o que a gente tem é esse polímero 1 encontra com esse polímero 2, eles juntam essas valências e formam um polímero maior aqui, de cadeia longa no final. Quando a gente fala em terminação por desproporcionamento, o que a gente tem é um lobo de um próton. Ou seja, essa molécula aqui vai roubar um hidrogênio da molécula aqui do lado, vai ficar estável, esse polímero aqui está pronto,
e esse aqui vai ter uma valência. Esse polímero que tem a valência, ele vai se estabilizar. Ele vai se estabilizar como? Ele vai gerar uma dupla ligação aqui no lugar onde esse hidrogênio foi roubado, também vai ficar estável. Assim, eu teria duas moléculas de polímero estáveis separadas. Obviamente, nos casos de terminação por combinação, eu tenho polímeros com peso molecular mais elevado do que nas terminações por desproporcionamento. Isso aqui é até um dos objetos de estudo aí da área de polímeros, que é na área de desenvolvimento aí de tamanho de cadeia programada aí para as unidades poliméricas. Só para a gente entender, então, o mecanismo da nossa reação, tá? As reações aqui conduzidas, reações poliméricas conduzidas pelo mecanismo via radical livre, elas podem ser impostas, então, por uma etapa de iniciação, como eu tinha falado para vocês. Essa etapa de iniciação, ela começa com a decomposição do iniciador, onde esse iniciador se decompõe com um caso de decomposição aqui, para dar origem a duas moléculas do radical, né, do radical de iniciação. Esse radical de iniciação reage pela reação de primeira propagação, que eu estou chamando aqui de um Kp', com uma unidade monomérica para dar origem ao primeiro radical aqui, o R1. Esse R reage, aqui seja do 1 até o N, com o monômero para formar a unidade R mais 1 com Kp. E, por fim, a gente tem as terminações. Podem ser por combinação, aqui que eu estou chamando de terminação por combinação, KTC, ou por desproporcionamento, que seria o KTD aqui, onde o K, a constante cinética, da terminação por desproporcionamento. Observe que aqui eu formo uma unidade polimérica e aqui eu formo duas. Por isso, o peso molecular normalmente é maior aqui nas terminações por combinação. Isso aqui dá uma ideia geral para vocês de um sistema série paralelo de reação química com alta aplicabilidade industrial, só para vocês compreenderem melhor o conteúdo dessa parte de reações múltiplas. A gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais.